Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens dos ministros para a segunda parte da sessão desta quinta-feira. Julgamento agravo regimental na petição 3.240, procedente do Distrito Federal, sendo relator o ministro Teori Zavascki, que tinha votado no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo regimental, pelo que o seu sucessor, ministro Alexandre de Moraes, não vota neste caso. Pediu vista o ministro Roberto Barroso, que está com a palavra para o voto vista. Presidente, nas últimas 24 horas, esse é o meu terceiro processo, ou de relatoria ou de vista. Desde a última sessão. Vossa Excelência está prestigiado. É um protecionismo. Não, pelo contrário, Estou virando noite. Aqui é um agravo regimental em petição interposto pelo então ministro e hoje novamente ministro Eliseu Lemos Padilha contra uma decisão do meu antecessor na cadeira, estimado ministro Aires Brito, que reconheceu a incompetência do Supremo para julgar ações de improbidade administrativa. A decisão agravada, ou seja, a decisão do ministro Carlos Aires, teve por fundamento o que o Supremo decidiu na ação direta de inconstitucionalidade 2797, na qual se declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.628 de 2002, que havia alterado a redação do artigo 84 do Código de Processo Penal para estender o foro por prerrogativa de função à ação de improbidade de que trata a Lei 8.429 de 92. Portanto, apenas para relembrar, o Código de Processo Penal estendeu para as ações por improbidade administrativa as mesmas regras de foro privilegiado que valiam para as ações penais. E o Supremo declarou a inconstitucionalidade desta lei, desta alteração no Código de Processo Penal. Na origem, a hipótese subjacente, o pano de fundo, como gosta de dizer o nosso ministro Marco Aurélio, o Ministério Público Federal propôs uma ação cautelar preparatória à ação de improbidade administrativa e na qual requereu, perante o juízo da Sexta Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, a quebra do sigilo bancário do agravante. Houve um agravo de instrumento para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que acatou o pedido de suspensão liminar da decisão para aguardar o julgamento do Supremo, precisamente daquela ação direta 2797, que veio a declarar inconstitucional a extensão do foro. A petição constituída a partir da remessa dos autos foi distribuída ao ministro Carlos Aires, que determinou o sobrestamento do feito e, depois do julgamento pelo plenário, ele aplicou a regra de que o foro por prerrogativa de função não se estende à improbidade administrativa. Houve um agravo regimental, que é isso que está sendo examinado, no qual o agravante argumentou que a declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.628 não é fundamento suficiente para reconhecer a incompetência do Supremo e que esta Corte definiu na reclamação 2138 que os ministros de Estado, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade, não respondem por improbidade administrativa, com base na Lei 8.429 de 92, mas apenas por crime de responsabilidade nos termos da Lei 1079 de 1950. Portanto, presidente, este processo discute, na verdade, duas questões. A primeira, a submissão ou não dos agentes políticos a um duplo regime sancionatório em relação à improbidade administrativa e ao processo pela prática do crime de responsabilidade. E dois, a possibilidade de extensão do foro por prerrogativa de função previsto constitucionalmente em relação às infrações penais comuns. O estimado e muito saudoso ministro Teori Zavascki resolveu a primeira questão para entender que há, sim, o duplo regime sancionatório e, portanto, o fato eventual de um agente estar sujeito a crime por responsabilidade
não exclui a possibilidade da sua responsabilização também por improbidade administrativa. Porém, o ministro Teori Zavascki tinha uma posição que trazia com ele, desde o Superior Tribunal de Justiça, de que o foro por prerrogativa de função aplicar-se-ia não apenas às ações penais, mas também às ações por improbidade administrativa. Ele reconheceu que a jurisprudência do Supremo era no sentido diverso, mas ele, pouco por declaração de princípio e um pouco como um esforço, talvez, para alterar o próprio entendimento do Supremo, ele estendeu, o presidente, o foro por prerrogativa de função também às ações por improbidade administrativa. Eu penso que esta matéria é relativamente pacificada entre nós e, portanto, eu não vou alongar o meu voto, apenas observo que, no Supremo, entendendo que o foro por prerrogativa não se estende às ações por improbidade administrativa, eu localizei decisões do ministro Celso de Mello, do ministro Marco Aurélio, do ministro Ricardo Lewandowski, da ministra Carmen Lúcia, nossa presidente, do ministro Dias Toffoli, da ministra Rosa Weber, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Luiz Fux e minhas mesmo. Portanto, eu acho que eu posso me limitar, presidente, a ler a ementa do meu voto, e aí, se houver alguma dúvida, nós discutimos isso mais profundamente. É uma emenda analítica, mas posso lê-la brevemente. E as minhas conclusões são as seguintes. Os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Até porque, se respondesse só por crime de responsabilidade, bastava o indivíduo deixar o cargo para não estar sujeito a nenhum tipo de responsabilização. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo presidente da República, conforme previsão expressa do artigo 85, inciso 5º da Constituição. E a segunda e última proposição, presidente, é a seguinte. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa que têm natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da República. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo de julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no primeiro grau de jurisdição, além de constituir fórmula republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a instrução processual. Eu devo dizer, presidente, antes de concluir, que eu acho que a autoridade pública merece não privilégio, mas algum tipo de proteção institucional. E, portanto, de lege ferenda, ou seja, para uma futura legislação, eu consideraria seriamente a ideia de se criar um foro centralizado para as ações de improbidade administrativa. Eu conheço pessoas que serviram a governos passados com grande dedicação e probidade e que respondem a ações diversas por todo o Brasil. Pessoas que ocuparam, às vezes, cargo de ministro da Fazenda, pessoas que ocuparam cargo de presidente do Banco Central. Eu mesmo tenho um amigo querido que foi reitor da UERJ. Essas pessoas passam a estar sujeitas tanto a ações populares quanto a ações de improbidade
pelos interesses mais diversos que são contrariados. E, portanto, o exercício da função pública para as pessoas corretas e decentes passa a ser um projeto de risco, porque você deixa o cargo e passa anos respondendo a demandas, por vezes em diferentes partes do Brasil. De modo que eu acho que a ideia de se centralizarem estas ações contra pessoas que se dispuseram a desempenhar determinadas funções públicas pode minimizar a apurrinhação de estar contratando advogados e viajando pelo país afora e sujeito às circunstâncias, muitas vezes, das jurisdições locais. Mas essa é, evidentemente, uma posição de lege ferenda que nós não podemos fazer por interpretação judicial e, evidentemente, eu acho que deve ser no primeiro grau. Apenas acho que deveria ser centralizado para minimizar o ônus de quem se dispõe a ingressar na carreira pública. Portanto, presidente, eu estou votando, pedindo todas as vênias ao ministro Teori Zavascki, Deus o tenha e muito saudoso e querido, para entender que não se estende o foro por prerrogativa às ações por improbidade administrativa e estou negando provimento ao agravo regimental, portanto. Pois não. Ministro Alexandre de Moraes? Vossa não voto. Como sucessor não vota. Ministro Edson Fachin? Senhora presidente, eu acompanho integralmente a posição que o eminente ministro Vistor, ministro Luiz Roberto Barroso, traz à matéria, também com toda a reverência e saudade do eminente ministro relator, que, aliás, já houvera compreendido pela presença do duplo regime sancionatório, mas no tocante à atração da competência, houvera indicado por essa atração e o ministro Luiz Roberto Barroso vai no sentido de reconhecer que não há, em relação à ação de improbidade, essa visa atrativa, levando-se em conta, inclusive, uma percepção de restrição ao denominado foro por prerrogativa e função. Irei juntar a declaração de voto, senhora presidente, e acompanho integralmente o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, como o eminente ministro Luiz Roberto lembrou, eu tenho decisões exatamente na linha proposta por Sua Excelência. Então, é muito fácil para mim acompanhar a divergência, embora o que seja, de fato, muito difícil é conviver com essa ausência do saudoso e querido ministro Teori Zavascki. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu no mandato de segurança 31.234, eu votei em sentido oposto, mas agora, em obediência à colegialidade, né, que é do meu feitio, eu estou ressalvando a minha posição, que manifestei nesse mandato de segurança, mas estou votando no sentido de afastar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgação de improbidade no caso presente. E, portanto, acompanhando o ministro Roberto Barroso. A divergência. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu trago um longo voto, tem 12 páginas. Minha conclusão, ela vai ao encontro daquilo que agora foi explicitado pelo ministro Barroso, ao qual acompanho integralmente, e observo no meu voto que, se deslocássemos agora o foro, nós teríamos um efeito cascata, porque o prefeito seria julgado pelo Tribunal de Justiça e assim por diante, e o que poderia ocasionar governador pelo STJ, o que poderia, inclusive, obrigado, ministro Marco Aurélio, e o que poderia, inclusive, acarretar a ocorrência da prescrição. Então, eu acompanho integralmente agora a divergência e farei juntar o meu voto aos autos. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu não vou ser tão breve, porque eu acho que o tema envolve algumas considerações. E falar do uso da ação de improbidade envolve falar, doutora Raquel, do seu abuso. Sei. Da tradição. Uso da ação. Da ação. Não, você se dirigiu a doutora Raquel falar do seu abuso. Falar do abuso da ação de improbidade. E acho que Sua Excelência entendeu bem, ministro Fux, de que eu estava falando.
Mas, e Vossa Excelência, inclusive, concedeu uma liminar... Eu me referi que agora. É um caso específico, o caso de Guido Mantega, em que Vossa Excelência concedeu exatamente pelas circunstâncias em que se fazia. A lei do abuso de autoridade, infelizmente, acho que o presidente Rodrigo Maia designou uma comissão para fazer uma revisão, designou para essa missão a presidência o ministro Mauro Campbell, que tem vivência nessa área. Ela dá ensejo a um sem número de abusos, a começar pela disposição que diz que acho que é o artigo 11, que diz que é ato de improbidade violar o princípio da legalidade. Portanto, qualquer autoridade que tiver contra si concedida uma ordem de segurança já é autora de ação de improbidade. Como que isso se dá no jogo político judicial? Em geral, é uma combinação entre as ações de políticos com membros do Ministério Público, e essas ações são engendradas. Tenho muita dúvida sobre a compatibilidade dos regimes e acho que o legislador deveria discutir. Se alguém está submetido ao regime de crime de responsabilidade, não deveria ter que responder pelo crime, pela ação de improbidade. E parece que essa é a lógica. A rigor, isso foi sendo tratado de roldão e não se pautou e não se adequou o tema de maneira adequada. Reconheço que, na quadra atual, inclusive tendo em vista a decisão tomada na assentada passada, quanto à prerrogativa de foro, nós produziríamos um nonsense se agora viéssemos a dizer cabe a prerrogativa de foro em matéria de ação de improbidade. Eu tenho dúvida já sobre o seu bom uso em se tratando de autoridade com prerrogativa de foro. Nós vamos vivenciar esse drama, essa situação daqui a pouco. Certamente já temos aí várias ações de improbidade propostas. Imagine que amanhã se proponha uma ação contra o presidente da República e se diga que ele deve ser suspenso com base no artigo 20 da Lei de Improbidade. E se dá, e um juiz de primeiro grau, um valoroso juiz de primeiro grau, dá uma liminar. É óbvio que isso é contra o sistema, considerando todas as garantias, tanto da ação penal contra o presidente da República, mas isso poderá ocorrer. Por outro lado, se o sistema é extremamente generoso nesse tipo de ação, ele não contém contracautelas. Nós não temos, presidente, um regime de responsabilidade do agente que propõe as ações de improbidade. Ele não responde por lei de abuso de autoridade, não tem. As condutas são absolutamente atípicas. Eu já disse em outro momento que o Brasil, ministro Fachin, ou no Brasil se tem um festival de abuso de autoridade. A a Z. É engraçado. No tempo saudoso do PT na oposição, havia um procurador, doutora Raquel, muito conhecido, que a imprensa agora decretou o tipo de sua morte civil. Ninguém fala nele. Era um sujeito estranho, quase engraçado, porque a gente olhava para ele e dizia, poxa, esse sujeito ainda fala. Era um tipo singular.
singular, chamado Luiz Francisco. Ele era o braço do PT no Ministério Público. Recebia as petições e já as entregava. As ações de improbidade eram distribuídas de maneira ampla. Publicava uma notícia, ele mesmo vazava, e no dia seguinte o ministro Lewandowski ele anunciava já a medida que estava a tomar. Ações de improbidade contra todo mundo. Os sindicatos mandavam-lhe um projeto de petição, de ação, e no dia seguinte aquilo era uma ação civil pública. É estranho, esses dias eu falei na Folha sobre Luiz Francisco e eles nem publicaram. Ninguém mais fala em Luiz Francisco, porque ficam com vergonha do pacto que tiveram com ele. Mas assim, toda a história dos anos 90, a história da ação de improbidade, da ação civil pública, tem como personagem central Luiz Francisco. Como ele era tido como mais ou menos inimputável, e talvez o fosse mesmo, decretaram agora a sua morte civil. Ele não aparece. O Ministério Público também colocou-o numa sepultura. Ninguém sabe onde ele está. Esses dias eu me encontrei em Lisboa com o Eduardo Jorge, que foi alvo de uma perseguição severa deste cidadão e do seu grupo, e do PT. Ele desganhei todas as ações. Ficou talvez até milionário com algumas ações que conseguiu contra alguns órgãos de imprensa. Mas ele diz, não consigo ter processo ganho na Procuradoria contra o Luiz Francisco. É impossível fazer andar os processos. Então o sistema ele é todo desequilibrado. Você tem a possibilidade de fazer uma montanha de abusos, um enquadramento absolutamente aleatório, agora com consequência no campo eleitoral, com a possibilidade de ficha limpa, sem que haja qualquer consequência para os danos que causam. Eu me lembro que quando nós discutimos ainda no governo Fernando Henrique Cardoso a necessidade de que a própria AGU fizesse a defesa da autoridade autora de atos, essa questão se colocou. Inicialmente, a partir de uma necessidade de defesa do secretário de Receita Federal de então, Everardo Maciel. E depois, das diversas autoridades do governo. E quando o presidente já estava para encerrar o mandato, nós fizemos um levantamento na AGU, já na metade do último ano, e Fernando Henrique respondia a pelo menos 140 ações individuais. 144. Eu brinquei e disse, nem que o senhor fosse milionário, algum escritório de advocacia o aceitaria como cliente. Restou a AGU. Era contra a privatização e todas essas coisas. E muitas dessas ações nascidas desse conúbio espúrio PT e Luiz Francisco e seus associados. Portanto, a ação de improbidade é preciso que seja vista também nesse contexto. Quem olhar, muitas das discussões, aqueles que têm experiência em administração sabem, muitas dessas questões poderiam ser discutidas, eventualmente, numa ação civil. Mas o que dá charme à iniciativa é taxá-la de ação de improbidade. Isto vale em todas as esferas. Eu fiz um levantamento rápido
sobre esse assunto. Na Justiça Estadual, em 2014, havia um acervo pendente, dados do CNJ, presidente, de julgamento de quase 40 mil ações de improbidade. Na Justiça Estadual, era um pouco mais de 12 mil. E os números impressionam. Veja, em 2016, foram instaurados 201.346 inquéritos civis no âmbito dos Ministérios Públicos dos Estados e do DF, dos quais 32.334 eram referentes a atos de improbidade. No mesmo ano, pelo Ministério Público Federal, foram instaurados 76.135 inquéritos civis, dos quais 14.323 tratavam de atos de improbidade. No Ministério Público Federal tramitam 161.626 inquéritos civis. Portanto, podemos citar situações bastante peculiares, como aquele que já foi citado aqui, alvo de um mandado de segurança, da relatoria do ministro Fux, relativo ao ministro Guido Mantega. Ele estava indo para o G20, não era isso? Em face, exatamente, da exoneração de um funcionário da Casa da Moeda. O secretário de Receita, Everardo, sofreu um bombardeio desse tipo de ação, todos nós que o conhecemos. E, no final, às vezes para atacar atos internos, como atos de nomeação ou exoneração de servidores. É a particularização da ação de improbidade. Na Receita há até um folclore. A remoção de um dado servidor que seria namorado de um outro servidor para um local distante, deu ensejo a uma ação de improbidade contra o secretário de Receita. Portanto, aqui é uma história de abuso sistêmico, o que leva ao descredenciamento do próprio instrumento, a sua desmoralização. É muito comum, junto com a investigação criminal, vir também a ação de improbidade. De modo que, presidente, me confortaria muito, pudesse eu acompanhar a posição aqui externada pelo ministro, inicialmente pelo ministro Theory, porque me parece que isso é uma questão do sistema. Todavia, eu acho que nós estamos produzindo uma tal bagunça, uma tal desordem em todo esse processo, que é melhor ficar parado. Louvado seja a iniciativa do presidente da Câmara, que agora procede a uma revisão, propõe uma revisão da lei de improbidade. Talvez uma melhoria na sua tipificação e talvez uma definição daqueles que poderão, de fato, se submeter a esse tipo de ação. Ao mesmo tempo, é necessário que haja uma responsabilização pelo mau uso da ação. Porque, de fato, se esta ação leva à perda dos direitos políticos e inviabiliza, portanto, o exercício de cargos de cidadania, não faz sentido que se possa movê-la no âmbito do primeiro grau e produzir-se efeito de maneira definitiva.
É evidente que terá que haver aqui um outro tipo de exigência. Razoável que a própria lei contenha elementos para conter os abusos que, infelizmente, são sistêmicos. Eu até conversava com alguns políticos a propósito desse quadro de abuso e dizia: é preciso que haja uma reconcepção de toda essa discussão. Por exemplo, se houver prejuízo causado por agente do Judiciário ou do Ministério Público, deveria o próprio, não a União, depois responder de maneira geral, mas o orçamento da instituição, Judiciário ou Ministério Público. Vejam, senhores, ainda agora se discutiu lá em São Paulo, um fórum da Veja, você estava lá, ministro Fux, o caso do reitor de Santa Catarina, que se suicidou depois de ter se submetido a uma prisão provisória. E aqui, vejam, senhores, o grau de irresponsabilidade. Estão tentando salvar o inquérito, vergonhosamente, tentando responsabilizar agora o seu filho, que teria recebido R$7.000 de alguém que poderia estar vinculado àquela operação. Anunciaram que era um desvio de R$80 milhões. Agora tem que se dizer que os R$80 milhões era o programa todo, o investimento. O reitor não tivera nada a fazer com ele. Não tinha participado disso. Foi preso, humilhado, proibido de ir para a universidade, foi a um shopping em Florianópolis e se matou. E nada se fala sobre o assunto. Nenhuma providência se anuncia sobre o tema. É um constrangimento. E quem que deu a ordem, presidente? Um juiz. Um juiz mandou prender. O CNJ deveria olhar isso, presidente. Até não para punir, mas para educar. Porque se trata de pessoas que estão mal preparadas para o exercício da função. Estão decretando prisão provisória de maneira irresponsável. Mas nós tivemos um outro caso, que é mais chocante ainda. Também a Procuradoria deveria ser responsável, doutora Raquel. Mais chocante ainda, que é o caso da carne fraca. Ainda conversava esses dias com o ministro Raul. Eu me lembro de algumas coisas que ficam pasmo. A necessidade de limitação dos recursos. Essa tal operação carne fraca foi anunciada como a maior operação da Polícia Federal em toda a história do Brasil. Mobilizou 1.200 agentes da Polícia Federal para investigar se o Brasil estava vendendo carne com papelão. Depois se verificou que isto poderia ter ocorrido. Na verdade, parece que era uma troika de ignorantes, delegado, procurador e juiz. Confundiam tudo. A partir da interceptação telefônica, saíram a fazer juízos irresponsáveis. Causaram um prejuízo de bilhões para o país. Bilhões para o país. Até agora, não ocorreu a ninguém pedir desculpas. Mas essa gente deveria ser internada em algum lugar e se submeter a cursos forçados, porque não tem qualificação alguma para entender absolutamente nada, não entende nada de nada. E tudo é tratado como se fosse normal. Certamente vão entrar ainda com ação de improbidade. Veja o perigo
de se dar poder a gente desqualificada e irresponsável. É um festival de abusos. E eu estou falando isso de memória, sem pesquisa. É um constrangimento imenso. Quer dizer, qual é o país do mundo que tem no agronegócio 1/3 do PIB e que é capaz de fazer um gesto suicida como este? Sem nenhum controle, sem nenhum reparo, e não se tem notícia de nenhuma medida para dizer: poxa vida, esses garotos deveriam passar por uma reformácio. Nem sei se estão garotos assim, mas muito imbecilizados, com certeza. Sem qualificação para a função. É caso de disponibilidade. É caso de revisão de práticas, de procedimento, de novas normas de organização e procedimento. Deu-se bomba atômica para analfabetos voluntariosos. É esse o quadro que nós temos que enfrentar, presidente. De modo que me parece que o tema terá que ser rediscutido, e vai ser rediscutido. É inevitável. Vai ser rediscutido. Porque se quisermos manter o status de 7ª, 8ª, 9ª potência do mundo, nós temos que ter uma institucionalidade. Nós não podemos ser os aventureiros que nós nos revelamos ser. Nós não podemos entregar bomba atômica para inimputáveis. O poder exige responsabilidade. O caso da carne fraca tem que ser ensinado em todas as escolas, de policiais, de delegados, de membros do Ministério Público. A análise da consequência do ato. O sujeito não tem noção de que, ao anunciar uma medida como essa, ele quebra a economia do Brasil. Quer dizer, entrega-se um poder desse tamanho a um doidivana. É um doidivana. Sem qualquer possibilidade depois de reparo. E as pessoas ainda continuam com medo dele, porque ele continua a investigar. E a ter um poder imenso. A ação de improbidade, imagine. Esse foi o tema que Vossa Excelência com ele lidou, ministro. A ação desse tipo contra o ministro da Fazenda que se está a deslocar para Davos. Eu fui relator aqui de uma ação direta contra uma MP que fez ministro de Estado ninguém mais, ninguém menos do que Henrique Meirelles, que vinha sofrendo uma persecução cruenta e que era o grande avalista da estabilidade no governo do presidente Lula. Não houve outra alternativa. Por isso que é interessante esse experimento que nós vamos fazer. Senão, o governo dar ao ministro, ao presidente do Banco Central, então, e essa situação continua hoje,
o status de ministro de Estado, chefe do Banco Central. O inquérito subiu, foi tratado com racionalidade, nada demais. Por que se tratava? De discussões sobre idas e vindas de recursos que ele ganhara no exterior e que tentavam criminalizar, mas que tisnavam e coartavam a possibilidade dele exercer bem a função de presidente do Banco Central do Brasil, num momento de grande instabilidade. Nós vamos voltar a essa situação após a nossa decisão semana passada, sem dúvida nenhuma. E vamos ter que enfrentar esse quadro novamente, porque certamente vamos ter, e temos certamente hoje aos borbotões, não um Luiz Francisco, mas 10, 20, 100 Luiz Franciscos, capazes de produzir esse tipo de tragédia. De modo, presidente, que eu gostaria de fazer esse registro para dizer que o combate à corrupção e às mazelas administrativas tem que ser feitas com responsabilidade. E que a própria lei de improbidade, com sua abertura, com a sua falta de tipificação, acaba por propiciar uma série imensa de abusos. Vejo sempre com preocupação o uso da ação de improbidade com autoridades com prerrogativa de foro. E acho que é fundamental e acho que todos nós devemos defender, a necessidade de que em toda essa legislação haja medidas de contracautela, a possibilidade de responsabilização pela propositura de ação inepta, por exemplo. Havia um parágrafo que tinha sido inserido criando a responsabilidade, o dano causado. Em geral, isso passa por leitura ablativa, né? Mas havia uma é necessário um sistema, não é, de responsabilização do próprio agente. Em geral, nós não temos notícia disso. E o empoderamento dessas instituições levam a que ele possa continuar perseguindo. O comentário geral hoje é que os gestores dos municípios brasileiros são os promotores. Porque fazem aquelas cartas de recomendação e, diante do não atendimento, propõem ação de improbidade. E eu já disse também que Deus nos livre de membros do Judiciário e membros do Ministério Público como gestores. Se nós analisarmos o que se tem feito, a generosidade com que nós gastamos dinheiro, eu já disse, é possível que, se nós formos administrar o deserto de Saara, eu vou usar a expressão de Hayek, venha faltar areia daqui a pouco. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de pretensão. Falta de senso de realidade, falta de noção de responsabilidade. E isto se dá nesse ano. De modo que eu, com tranquilidade, sufragaria o voto do ministro Teori Zavascki. Mas entendo que, diante das mudanças ocorridas, inclusive, nós fazemos o raciocínio com o paradigma do foro, ou prerrogativa de função.
Acho que se instalou uma grande bagunça, nós já vimos isto na turma nesta semana. O pouco que se conhece já se percebe que, de fato, brincamos de reformadores da natureza, colocamos melancia em lugar de jabuticaba. E vamos, portanto, aguardar as reformas que se fazem. Mas, portanto, eu vou acompanhar o relator fazendo, portanto, essas considerações. Portanto, acompanha o voto do ministro Theori. Acompanho o voto do A divergência. A divergência, portanto. Pois não, ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, estava atuando em casos de cautelares, mas acompanhando a sessão desde o início, em que houve a discussão também do caso da continuidade do julgamento da assistência judiciária gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho, que houve pedido de vista, e já 2 votos proferidos, e depois, agora, pela rádio, o início desse julgamento e o voto divergente do ministro Luiz Roberto Barroso. E também gostaria de poder sufragar, até para não deixá-lo sozinho, o nosso querido e saudoso ministro Theori Zavascki, mas sabemos que sozinho ele não está, ele está muito bem e com todos, e nos iluminando. Mas o ministro Barroso, no seu voto divergente, aponta já algo muito importante, que Sua Excelência disse, eu vim acompanhando pelo rádio, e a respeito da necessidade de, pelo menos, uma centralização dessas ações. Algo tem que ser feito, porque realmente, muitas vezes, até pode haver uma ação política conjunta de entrar com várias ações em inúmeros foros diferentes, estados diferentes, locais diversos, para algum tipo de tentativa de uso político de uma ação tão nobre e tão importante. E esta questão da possibilidade de suspensão e posterior perda do próprio cargo público, e essa discussão veio em voto brilhante do ministro Nelson Jobim, no passado, onde Sua Excelência deu uma interpretação de que a ação de probidade não poderia atingir aqueles agentes políticos por conta da lei de responsabilidade desses agentes não ser passível de atingi-los, a não ser pela forma da responsabilização prevista na Constituição para a perda dos seus respectivos cargos. E daí o voto, um voto extremamente bem fundamentado, um voto substancioso do eminente e saudoso ministro Theori Zavascki. Mas, realmente, com a decisão que tomamos em relação ao foro por prerrogativa de função, não há outra solução para este caso, a não ser acompanhar a divergência também em voto substancioso e com instigações necessárias ao Parlamento em relação à necessidade de melhor disciplinar a matéria, e agora o ministro Gilmar Mendes aponta que já há, inclusive, este trabalho no Parlamento, por criação de uma comissão pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para dar o tratamento, então, de possibilidade de processamento das autoridades públicas, agentes públicos, mesmo que agentes que estejam em mandato ou com responsabilização específica prevista na Constituição, sujeitas à ação de probidade administrativa. Digo, então, senhora presidente, que acompanho a divergência aberta, pedindo vênia ao querido, saudoso e querido amigo Theori Zavascki, mas registrando aqui, como de merecimento, que o voto de Sua Excelência, naquele momento, naquela oportunidade, um voto que refletia decisões anteriores desta Corte, votos substanciosos proferidos por antigos membros desse Supremo Tribunal Federal, e também Sua Excelência era muito atento à realidade. E não penso que é um voto que, estivéssemos em outra realidade, eu o seguiria e subscreveria sem
nenhuma... Sim, pois não. Eu me lembro que certa feita houve uma ação civil pública mandando que o Supremo Tribunal Federal, uma liminar numa ação civil pública, mandando que o Supremo Tribunal Federal tomasse uma dada providência. Talvez uma ação de improbidade. E, salvo engano, o presidente do tribunal era Sidney Sanches. E essa questão se colocou, porque o juiz insistia que o Supremo cumprisse a decisão. Imagine que amanhã um juiz possa conceder uma liminar, com base no artigo 20, para suspender qualquer um de nós do exercício da função, segundo esse critério. Então, é preciso que a gente diga que esse processo está em transição, em fiere, porque uma combinação de 2 ou 3 translocados, uma troika qualquer, pode produzir esse tipo de coisa. E nós vamos ter que dizer, à época, eu me lembro que em tom jocoso, o ministro Moura Alves disse, será que nós vamos agora ter que expedir uma ordem de prisão de um juiz? Mas são situações em tom de brincadeira, mas são situações que já ocorreram. Nós não estamos falando de situação hipotética. A questão do foro tem a ver com isso. E são muitos os abusos perpetrados, sem que haja a possibilidade de responsabilização. Agora, recentemente, concedemos uma ordem na turma para fazer com que o ex-governador Cabral voltasse para o Rio de Janeiro. Depois de uma ordem combinada do juiz Bretas e do juiz Moro. Todos vão se lembrar daquelas cenas amplamente divulgadas de Cabral acorrentado indo ao IML em Curitiba. Nós decidimos na turma abrir um inquérito para investigar esse fato, com base no regimento interno. Houve manifestações, inclusive da senhora Procuradora-Geral, dizendo, mas já há um inquérito aberto. De fato, há um inquérito aberto. E só um inquérito aberto. E só um inquérito aberto, presidente. Não se ouviu ninguém até agora nesse inquérito. Como se dizia no passado, para inglês, ver. As medidas para conter abusos, elas são meramente retóricas. E a resposta, por exemplo, que perguntada pelo juiz instrutor, por que ele aplicara, o agente aplicara aquela medida ao governador, e por que ele não observara a súmula 11 do Supremo Tribunal Federal? Ele disse, qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal ou súmula 11 não vale absolutamente nada para nós. É desse quadro que nós estamos a falar. Esse quadro de abuso, sem que haja responsabilização. É bom que nós reflitamos sobre o que estamos fazendo, porque, fato, isto vai voltar a ocorrer. Os Luiz Franciscos hoje continuam soltos. Num movimento qualquer, 1.200 agentes da Polícia Federal são empenhados para uma operação de caráter quase que fictício. De gente que não sabe nem interpretar conversas. Estão colocando papelão na cara. Não, era mudança de caixa. Quer dizer, é disso que nós estamos falando. Em nome de possível e suposto combate à corrupção, se entrega poderes a doidivanas. É preciso que haja noção de responsabilidade da nossa parte também.
Ministro Marco Aurélio, com a palavra para o presidente, honrou-me o ministro Roberto Barroso com a referência a precedente de minha lavra. A competência do Supremo é de direito estrito. É o que está na Constituição Federal. E não podemos confundir, e não estou insinuando que integrante do plenário confunda, não podemos confundir a ação penal por crime de responsabilidade com a ação cível de improbidade. No rol do artigo 102 da Constituição Federal não se tem a previsão da competência do Supremo para julgar ministros de Estado no que haja imputação visando ressarcimento, né, do erário, haja imputação, né, de prática enquadrável como contrária à probidade. Por isso, acompanho a divergência. No caso, Vossa Excelência está desprovendo o agravo, né? É isso. Exatamente. Acompanho o ministro Luiz Roberto Barroso. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu estou acompanhando a divergência, tal como o ministro fez a citação, tenho decidido nesse sentido e, portanto, tomando as inúmeras fundamentações que já foram aqui apresentadas, peço vênia quanto ao provimento que foi dado inicialmente pelo ministro Teori Zavascki, que vota no sentido de negar provimento ao agravo, proclamo o resultado, agravo ao qual se nega provimento, nos termos do voto do relator. Nos termos do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que fica redator para o acórdão, no caso. Senhores ministros, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, agradeço pelo trabalho de todos. Os processos que não foram chamados hoje são transferidos para a próxima sessão de quarta-feira, em razão da impossibilidade de continuidade neste momento, mas serão transferidos com prioridade para a pauta da próxima quarta-feira. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.